Vejamos, a palavra dessa tarde que eu vou compartilhar com os irmãos está em Atos capítulo 10, verso 23b ao verso 33. Façamos essa leitura de forma responsiva. A leitura bíblica está em Atos capítulo 10, verso 23b, até o 33. Vou começar a leitura. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Por isso, uma vez chamado, vinha sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Leamos juntos? Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Amém. Amém. O título dessa tarde que eu gostaria de compartilhar com os irmãos da palavra é O Meu Papel no Palco de Deus. Nós sabemos que em todo filme, aquele que é o ator principal e aquele que é o coadjuvante, né? E nós geralmente focamos mais sempre nos que estão exercendo o papel principal em algum filme ou até no teatro, né? E quando nós olhamos também para a palavra de Deus, nós entendemos que essa obra toda que fora preparada pelo Senhor necessita de coadjuvantes. E dentre esses homens que foram chamados para servir a obra do Senhor, observamos o homem chamado Pedro. Pedro é um homem muito temperamental, né, como a gente conhece. Ele é muito rápido em realizar as coisas, mas também por causa da sua pressa em fazer aquilo que agrada ao Senhor, acaba por também falhar. A palavra de hoje fala sobre o encontro do Cornélio, o centurião, com Pedro. Nós sabemos que o Senhor agiu na vida desses dois homens para que eles pudessem se encontrar. Olha que maravilha, irmão. Eu tenho certeza e convicção de que o Senhor agiu na vida de cada irmão aqui para que pudessem se encontrar nesse lugar. Por exemplo, irmãos, eu tenho a convicção no Senhor de que o Senhor moveu todas as peças da minha vida para que eu pudesse encontrar minha esposa. Não é maravilhoso compreendermos isso? Então, nesse ponto a gente chega a entender então que as coisas que o Senhor faz em nossa vida não há o acaso. O acaso não existe para Deus. A gente gosta de ouvir as músicas do mundo, o acaso vai me surpreender. Como é que é? Enquanto eu andar distraído. O Eric já é velho, ele já conhece essa música mais antiga. Não existe o acaso para o Senhor. Todas as coisas que acontecem na nossa vida é devido à sua providência. E por isso, irmão e irmã, quando você observa para cada pessoa que está nessa tarde aqui presente, você tem que compreender. São pessoas que foram preparadas pelo Senhor. Olha que maravilha. A maneira como você enxerga a situação muda completamente o teu pensamento em relação à vida.
Quando nós enxergamos a nossa vida simplesmente como algo que nos traz pavor, nos traz ansiedade, nos traz tribulações, a sua vida será uma vida miserável. Mas se nós enxergamos a nossa vida, mesmo diante de todas essas coisas, enxergarmos as coisas maravilhosas de nossa vida, através do Senhor Jesus Cristo, você conseguirá superar todo e qualquer obstáculo. Essa é a convicção que nos move, irmão. Eu vejo, irmãos, que Deus está movendo a tua mão sobre o nosso ministério. Nosso ministério português, irmãos, é um ministério que, com certeza, Deus vai abençoar cada vez mais esse lugar. Hoje estou imensamente feliz, imensamente. Por quê? Poxa, esse horário, eu sei que é difícil para todos, mas esse horário é o horário que nós temos a presença ilustre da nossa Dona Anita aqui na igreja. Olha que bom, pessoal, né? A Dona Anita está aqui conosco adorando. Que maravilha, Dona Anita. Meu coraçãozinho para você. Aqui, ó. Que bom, pessoal. Não é maravilha, pessoal? Podemos servir juntos, né? Cantar juntos. Não é, Taime? Não é bom ver a sua avó aqui? Ana Clara, você não está feliz? Porque a tia Anita está aqui conosco? É uma maravilha, irmão. Veja, Deus faz com que nós possamos encontrar pessoas em nossa vida para que nós possamos o quê? Fazer as coisas do Senhor. Eu não vim a essa igreja porque, eu vou querer ser um pastor para simplesmente receber a minha côngora pastoral, a minha bonificação. E deixa a igreja do jeito que está. Não, irmãos. Deus tem um propósito em nosso encontro. Deus tem um propósito de ter feito eu e o Renan de Odossalim se encontrar. Deus tem um propósito para mim, para a minha vida, com a tua vida, amado, que está aqui nessa tarde. Não é, Ju? Você sabe, Deus tem um propósito para a sua vida. Em relação a Eric, não é? Vocês vão se casar. Como a Ju fica feliz, só de falar em casamento ela já está feliz. Posso falar uma coisa? Nossa, eu estou ficando mais ansioso que vocês. Falei, nossa, já está chegando o casamento da Ju e do Eric. O que eu posso aprontar no dia? Não vou fazer isso não. Tá. Mas irmãos, vejam, Deus fez com que Pedro e Cornélio pudessem se encontrar para um propósito, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, lembre-se disso. Mas diante dessa perspectiva também temos que entender. Vejam o que diz a palavra no verso 25. A palavra diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Ele se prostrou diante de Pedro. Eu imagino que Cornélio estava muito ansioso por encontrar Pedro, porque sabia, é um homem enviado pelo Senhor, o qual o Senhor, através do teu mover em nossa vida, fez com que eu pudesse chamá-lo para vir até este lugar. Então imagina a ansiedade, o ânimo com que ele encontrou esse homem. E quando o encontrou e foi lá, logo ele se deitou, prostrando-se aos seus pés e o adorou. Irmãos, esse é um momento sublime. Por quê? É um momento que poderia Pedro ali brilhar. A gente vê o texto, Cornélio reuniu seus amigos, Cornélio também reuniu outras pessoas que estavam em sua casa para receber Pedro. E logo quando Pedro, centurião, vai diante dos pés de Pedro se prostrar, ele poderia dizer, isso aí, continua aqui, se prostra, porque eu vou falar as coisas e você vai me ouvir o que eu vou dizer, e você vai fazer tudo o que eu falar aqui. Era um momento que ele poderia se aproveitar da vida de Cornélio. Mas irmãos, veja como ele está mudado. A sua mudança se verifica através das suas declarações. Ele diz, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Irmão, esse é o ponto importante. Na igreja, você não está aqui para brilhar, lembre-se. Você não está aqui nesse lugar aqui porque eu quero brilhar. Pastor, eu tenho uma luz maravilhosa em mim, eu preciso brilhar. Não, irmão, não. Eu, como pastor, não estou aqui porque eu quero brilhar. Alguns podem pensar assim, nossa, esse pastor canta alto. Irmão, não tem como eu cantar baixo e pensar daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida. Eu não consigo me controlar, irmãos. A vontade que eu tenho é de cantar muito mais alto do que eu posso.
Não é porque eu quero me exibir. Nossa, esse pastor gosta de se exibir, olha. Né? Ele é todo metidão, feio metido. Aí, está sorrindo por quê? Está concordando? Não, irmão. Não estamos aqui pela fama, não, irmãos. Não confunda. Estamos aqui por uma única causa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e assim servir por Ele e para Ele por todas as coisas. Irmão, não queira ser estrela dentro da igreja. Tem muito irmão que gosta de querer brilhar dentro de uma comunidade. Não, você não está aqui para brilhar, você é simplesmente um coadjuvante. Eu sou um coadjuvante na obra do Senhor, mas o Senhor está usando a nossa vida, a sua vida, por isso que a sua vida é preciosa. A gente não diz que a sua vida é abençoada simplesmente porque você tem um brilho especial. Não, irmãos. A sua vida é abençoada porque tem Cristo. A minha vida é abençoada porque tenho Cristo. Irmãos, veja, Pedro poderia se aproveitar desse momento oportuno para brilhar, mas ele não o fez. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim. Você tem que brilhar no Instagram, não é? Você tem que brilhar, colocar foto da hora para ficar bonita. Você nunca vê coisas, por exemplo, eu no meu Instagram, eu não vejo pessoas tristes no meu Instagram. Só vejo pessoas felizes. Não é? Aí quando você olha aquilo, parece que o mundo conspira contra você, porque está todo mundo feliz e o único triste na face da terra é você, ou eu. Irmãos, a realidade é muito diferente. Pessoal, você, irmão, que se engana com as fotos das moças do Instagram, não se enganem. Tem filtro. Essa porcaria tem filtro, meu irmão, te engana. Desculpa, irmãs. Você que usa filtro, continue usando. O filtro engana, irmão. A pessoa coloca o filtro lá. Até eu fico bonito, por mais que você não acredite. Ô Ju, você não está acreditando, né? Até eu. Irmãos, o mundo diz, brilha, porque você precisa brilhar para ser reconhecido. Brilha e apareça, porque as pessoas vão falar de... Não, irmãos, a nossa vida espiritual não está ligada a brilhar. A nossa vida espiritual está ligada a servir como instrumento do Senhor. E por isso, nessa manhã, amado irmão, seja instrumento de Deus. Nessa tarde, irmão, não é manhã, não é tarde, até eu estou confundindo. Seja bom instrumento do Senhor. Você não está aqui para brilhar. Eu não quero que a nossa igreja cresça simplesmente porque eu quero brilhar. Olha, eu cheguei à igreja, brilhou agora, olha. Não, irmãos. Quem tem que brilhar em nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas olharem para mim, tem que entender e perceber, olha, na vida desse homem aí tem Cristo. Na vida daquele ali tem Jesus, por isso que ele é diferente. Gálatas 2:20 não diz isso para nós. Fomos crucificados, já não sou eu quem vive, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo quer dizer, você não existe mais, porque a sua vida agora se volta totalmente para fazer o propósito do Senhor. Que maravilha! Por isso que eu fico feliz em servir a obra de Deus, porque o Senhor está usando a minha vida para que eu morra todos os dias. O Samuel morre todos os dias para que viva em mim Cristo Jesus, para que eu viva Cristo. E por isso, irmãos, nós devemos compreender, nós não estamos na igreja porque queremos brilhar, nós estamos na igreja porque precisamos servir. Aí vai ter um neófito aqui no meio, poxa, vim para a igreja errada, esse cara vai me explorar, esse cara vai fazer eu trabalhar nessa igreja. Não, irmão, isso aí também não é qualquer um que trabalha, não confunda. Você precisa também ter maturidade espiritual. Não é qualquer um que vai trabalhar nessa igreja. Claro, nós queremos que todos trabalhem, né? Não é, dona Anitta? Não queremos que todos trabalhem, mas precisa da maturidade espiritual.
Não se preocupe você que está vindo pela primeira vez a essa igreja e tem desejo de continuar, mas eu não vou continuar porque esse pastor ali, ele vai fazer eu trabalhar muito nessa igreja. Não se preocupe, irmão. Lembre-se, irmão, sabe por que a gente indica presbíteros na igreja? Sabe por que a gente indica diáconos na igreja? Sabe por que a gente ordena pastores? Para todos servirem, pessoal, entenda. Oh, meus irmãos aqui, eu vejo assim, alguns futuros presbíteros da nossa igreja aqui. Futuros presbíteros, você pode ser um futuro presbítero, mas você não está subindo num cargo mais alto, num pedestal dizendo, olha povo miserável, agora estou acima de vocês, agora me ouçam que eu vou. Não é para isso, irmão. Você é diácono, você vai ser presbítero para servir mais, para você ser mais humilde. É para isso que existe o cargo do presbiterato, do diaconato, irmão. Não é para dizer, olha, eu sou diácono nessa igreja, você faça isso que eu estou mandando. Não é, irmão. Diácono é mão que serve, irmão. Se você vê a tradução literal da palavra diácono, é a pessoa que serve, a pessoa que luta, a pessoa que está trabalhando com as mãos para a obra. Não é para brilhar, irmão. Nós estamos aqui para fazer brilhar a luz que há dentro de mim, mas queremos fazer com que a luz de Deus resplandeça em nossa vida. Eu tinha um amigo no seminário, ele colocava como fundo de parede do seu celular assim, a estrela pastoral da Coreia em ascensão, esse sou eu. Poxa, que isso? A frase do cara é essa, uma estrela pastoral em ascensão, esse sou. Irmão, nós não somos pastores para ser estrela, não. Nós somos pastores, Renan John Sanim, evangelista, para sermos servos para servir a obra do Senhor. Você está aqui nessa tarde porque você também é servo do Senhor. Queremos o quê? Fazer com que a nossa igreja sirva cada vez mais para realizar a vontade de Deus. E por isso, mais uma vez, lembre-se, nós somos simplesmente instrumentos para fazer a vontade do Senhor. O que nós devemos focar é glorificar o nome de Deus. O teu foco é, eu quero glorificar o nome do Senhor. É muito fácil de ver, hoje em dia, o meio gospel. Eu sou uma pessoa que gosta dos louvores, eu gosto de cantar, mas o meio gospel não me agrada muito. Por que não me agrada? Porque o foco não está em Cristo, e não vou dizer todos, mas alguns dali, o foco deles não está em Cristo, o foco deles não é engrandecer o nome de Deus, o foco deles é brilhar, ganhar de... Irmãos, não sei, aquela Priscila Alcântara, ela não falou que era do meu gospel, ela saiu do meu gospel. Poxa, irmãos, para de ser trouxa. Essas pessoas simplesmente estão usando do engajamento do meio evangélico para fazer o quê? Para ganhar fama. Irmãos, não é para ganharmos a fama que estamos aqui. A única coisa, o único propósito da nossa vida é que o nome de Deus ganhe a fama por meio da sua vida. E por isso, nessa tarde mais uma vez, não esteja aqui na igreja porque deseja brilhar. Se você tem isso em mente, você está no lugar errado, você está no ambiente errado. Mas se seu propósito é fazer brilhar a luz de Cristo que é na tua vida, você está no lugar certo, que você vai poder servir, você vai poder trabalhar. E por isso, irmãos, que a sua alegria seja em ser instrumento do Senhor. Irmãos, eu confesso que a gente vai trabalhar, vai fazer muita coisa. Aí vamos fazer muitas coisas, né? Aí vai fazer coisas assim, que depois de um tempo você, poxa, que legal, pastor, nós fizemos muitas coisas. Vamos trabalhar bastante. O nosso único propósito é trabalhar para o Senhor, trabalhar para a obra de Deus. Não deseje brilhar. Quem tem que brilhar é Cristo Jesus
que morreu por você para salvar a sua vida. Segundo ponto, irmãos, usemos do espaço, do tempo que o Senhor concede a nós para fazermos o propósito do Senhor. Irmão, a sua vida evangélica, a sua vida cristã, tudo tem que convergir para Cristo. Toda a minha vida, toda a sua vida, tudo tem que convergir para Cristo Jesus. Você não pode alternar mundo, casa de Deus, mundo, igreja, não, tudo que você faz precisa convergir para o Senhor. Todas as coisas que você faz tem que ser para realizar o propósito de Deus. Porque veja o texto de hoje, a gente observa que eles se encontram, e diante desse encontro eles não estão para falar outra coisa senão aquilo que Deus havia providenciado a eles. Entenda bem isso. Veja o que diz verso 27, 28 e 29. Vamos ler todos juntos uma vez? Verso 27, 28, 29. Irmão Ronu, 27, 28, 29. Dá para a gente ler hoje? Opa, vamos lá. 27. Vamos ler juntos, vocês, falando com ele. Que é proibido a um judeu agitar-se, ou a mesma aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Veja esse texto. O Pedro, ele é um judeu que segue as leis. E diante da lei, ele entendia que não poderia se encontrar com Cornélio. Mas veja, o que vinha em primeiro lugar? A sua vontade, a lei ou a vontade de Deus? É a vontade de Deus que prevalece, não. É a vontade de Deus que prevalece na sua vida. Logo então, quando nós vivemos a nossa vida, quando você vive a sua vida, o foco tem que ser o propósito do Senhor. Não é a minha vontade que vai prevalecer. Não é eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer as minhas coisas. Não é a minha vontade. Não é a tua vontade. É a vontade do Senhor. É a vontade de Deus que prevalece na sua vida. Amado irmão, entenda. Sempre a prioridade da sua vida tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Eu sonho com um dia, irmão, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é com o pastor fazer com que a nossa igreja funcione 24 horas por dia durante a semana inteira. Não ouço nenhum amém? Amém. Poxa, aqui eu sei que não é Assembleia de Deus, mas tudo bem, pode falar um amém de vez em quando, poxa. Eu gosto da Assembleia de Deus, sabe por quê? Pessoal, vocês falam assim, é Assembleia. Eu gosto, pessoal, o fervor que eles têm, o amor que eles têm em relação à palavra. Fala-se a palavra, amém, Senhor, eu recebo. Aqui nós parecemos o quê? Um povo, parece um zumbi, né? Esperou, acaba logo, pastor, vamos para casa. Irmãos, veja, irmãos, a nossa vida tem que ser direcionada para fazer aquilo que agrada a Deus. A sua vida tem que ser focada para fazer a vontade do Senhor. Não é a minha vontade que prevalece, não é a sua vontade que prevalece. Irmão, quando você casar, não é a sua vontade que vai prevalecer. Vocês precisam entrar no consenso. Casamento é maravilhoso, casem, eu estou falando, podem casar, mas o casamento, né, também tem suas dificuldades. Irmãos, veja o que diz a palavra de hoje. Ele entende que o que vem em primeiro lugar é a vontade do Senhor, a vontade de Deus. E o meu desejo é que a nossa igreja faça isso, 24 horas funcionando durante 7 dias da semana. Imagina, que legal. Eu fico pensando, poxa, aqui, a igreja, irmãos, a gente usar a biblioteca para as crianças virem durante a semana estudar, pós-aula aqui, imagina que bênção. Imagina a gente ter aqui, pessoal, piscina. Imagina, temos aqui, vocês pensam que ia falar, nossa, um quartinho de oração, né? Piscina, né?
A Mônica se decepcionou. Nossa, pastor, eu pensei que você falava mais coisas espirituais. Mas assim, tudo isso, irmãos, é para fazer com que toda a igreja queira vir à igreja do Senhor. Claro, você diz, mas pastor, a pessoa tem que ansiar pela palavra. Claro, eu sei, mas também vamos juntar outras coisas que agradam. Poxa, por que não? Eu desejo que aqui o nosso refeitório, esse refeitório parece presídio, parece refeitório de presídio, não parece? Toda vez que eu entro no refeitório, nossa, parece que eu estou no presídio aqui. Não parece refeitório de presídio? Aí o Renan de Ondó aparece, vai comer ou não vai comer? Parece, mas precisa mudar, pessoal. A gente quer que esse espaço seja melhor. Eu quero fazer, que nós possamos fazer um dia esse espaço, uma cafeteria maravilhosa, imagina, Solinho, a gente trabalhando junto ali, eu sendo barista, né, o meu Solinho, meu auxiliar de barista ali junto, sabe, conhecendo pessoas da redondeza. Imagina, pessoal, pensa nisso. O teu pensamento sempre tem que convertir somente para fazer aquilo que agrada a Deus. Eu desejo imensamente que isso aconteça no nosso meio, que seja um lugar onde todas as pessoas sejam para adorar, louvar, servir e juntos estarem em oração. Imagina que maravilha, irmão. Irmãs, imagina que maravilha. Você não ia querer vir a essa igreja? Depois, na saída, tem um carnezinho para inscrição de membro da igreja, tá? Irmãos, pegue toda a oportunidade para fazer a vontade do Senhor. Isso quer dizer que toda oportunidade tem que ser para levar o Evangelho. Toda oportunidade que você tiver no seu trabalho, eu sei, eu não quero ser um crente chato, pastor. Tudo bem, mas toda hora você vai ficar Maria vai com as outras, seguindo o que o mundo diz. Não, seja diferente, seja diferencial, irmão. Veja o momento oportuno e fale a respeito de Cristo, fala do Senhor. Essa semana, irmãos, eu estava fazendo visitas a algumas irmãs da nossa igreja que trabalham aqui pelo Brasil, né? E durante essas visitas, o Senhor permitiu com que eu pudesse encontrar uma pessoa que eu não ouvia já faz muito tempo. E o que eu fiz, irmão? O que será que eu fiz com o pastor? Eu perguntei, irmão, tudo bem com você? Eu falo, tudo bem, pastor. Como é que você está? Está bem, estou bem. E que igreja você está frequentando ultimamente, pastor? Estou desigrejado. Opa, que bênção! Eu falei, que bênção, né? Venha para a nossa igreja. Irmão, eu imagino, ele falou assim, pastor, um dia eu vou lá. Tá bom então, onde que é a sua loja? Ele falou, minha loja é aqui, ó. Então semana que vem eu estou aí. Irmão, você precisa ser ativo. Pessoal, passivo nunca vai conseguir namorar, tá? Só para dizer. Você, irmão, passivão, esperando que a menina caia do céu, não acontece não, irmão. Não viaja na maionese. Tem que expressar, tem que falar, estou gostando de você, irmã, vamos orar, tá? Oxi, vocês estão indo por quê? Tem que orar, ô Randio. É isso, tem que orar, né? Não, assim não, né? Temos que orar primeiro, irmãos, né? Mesma coisa na nossa vida, a mesma coisa aplica em nós. Não adianta você ser passivo na sua vida espiritual, nada vai acontecer, seja ativo. E por isso eu falei, irmão, venha para a minha igreja, venha para a nossa igreja, a igreja é maravilhosa, tem jovens maravilhosos, refeição maravilhosa. Eu não falei que parece um presídio, não. Eu falei, é maravilhoso o lugar. Ele falou, pastor, eu vou lá, hein? É o seguinte, semana que vem então eu estou nessa loja para te conversar contigo. Aí ele falou, tá bom. Irmãos, tome cada momento como oportunidade para falar sobre Jesus. Veja, esses homens se encontraram, e esse tempo que eles estiveram ali, usaram para fazer o quê? Para realizar a vontade do Senhor. Eles estiveram ali para conversar a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Que seja a sua vida assim, irmão. Depois do culto, caso a gente faça alguma coisa juntos, que não seja para conversar, mas a respeito somente das coisas do mundo. Falem sobre Cristo, falem sobre o Senhor. Mateus 28, verso 19, 20, ide, fala ide, vá, tem que ir, irmão, sem ir nada vai acontecer, Solinho, tem que ir, né? Pessoal, só eu posso chamar de Solinho, tá, pessoal? É apelido carinhoso, o nome carinhoso, só eu, não vai chamar de Solinho, ela vai ficar bravo, tá?
Não é, irmão? Tem que ir, por quê? Imagina, um irmão aqui que está querendo conhecer uma varoa. Uma varoa, pastor, eu quero conhecer uma varoa. Tem que ir no lugar onde tem as varoas, não é verdade? Tanto que eu vejo alguns irmãos da nossa igreja amam ir para Imosp, lá deve ter muita varoa, né? Tem que ir, o ID tem que existir na tua vida, irmão. Solo, tem que ir, cara. Se você não vai, nada vai acontecer. Eu não estou falando para você ir para Imosp, não. Tem que ir para fazer a obra de Deus, tá? Para fazer a obra do Senhor. Ide, irmão, ide, irmãos. Não seja passivo. Se Deus te deu um propósito, se Deus concedeu aquele lugar, use exclusivamente para fazer a vontade do Senhor. É isso que nós precisamos. Não é para discutir assuntos do mundo, não é para falar das coisas que acontecem nesse... Não, também é importante saber. Mas o mais importante para nós é falarmos sobre Cristo Jesus. E, irmãos, veja, a palavra de hoje nos mostra que ele responde, veja o verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Vá sem vacilar, irmão. Até quando você vai ficar? Será que vou ou não vou? Vou ou não vou? Nessa situação, irmãos, você tem que ver, você que está na dúvida tem que pensar assim: o que faria Cristo se estivesse na mesma situação em que me encontro? Aí você vai chegar a uma resposta. Sabe quando você está naquele momento, por exemplo, eu já tive uma oportunidade assim. Eu fui num mercado e a moça do caixa que estava me atendendo, ela estava passando meus produtos, no código de barra, e ela estava chorando. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Ela está chorando. Ai, Senhor, sei que eu falo com ela, Eu também sou uma pessoa tímida. Eu falei: sei que eu falo, mas se eu falar, sei que eu não vou ser muito invasivo. Aí o que aconteceu nesse meio, irmão? Veio uma senhorinha do meu lado. Moça, você está chorando. Não chora, moça. O Senhor te ama. Deus te ama. Irmão, me humilhou. Me senti humilhado. Falei: pastor miserável que eu sou. Ô, pastor miserável. Vacilei. Irmão, é isso. Se você não faz, Deus vai colocar outro no seu lugar. Se a igreja China não faz, Deus vai colocar outra igreja para realizar em nosso lugar. E por isso, amado irmão, nessa tarde, quando Deus te põe ao coração para fazer algo que seja o propósito do Senhor, faça sem vacilar. Vá adiante. E por último, irmãos, para concluir a mensagem dessa tarde, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que ter um anseio de ouvir a voz do Senhor. Irmãos, quantos de vocês nessa tarde estão aqui porque eu estou ansioso para ouvir a voz do Senhor? Talvez há pessoas aqui que realmente ansiam ouvir a voz do Senhor, mas muitos já estão pensando em outras coisas. O que eu vou fazer depois do culto? O que eu vou fazer depois de amanhã? O que eu vou fazer no outro? O nosso foco tem que ser o anseio pela palavra de Deus. Veja o que diz a palavra. A palavra mostra no verso 33. Vamos ver juntos, verso 33. 1, 2, 3 e... Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu falei para você no começo, imagina Cornélio, ele estava ansioso para ouvir aquilo que Pedro estava para falar. Irmão, Cornélio estava ansioso, esperando pela vinda de Pedro. Quando esse homem vai chegar? Eu fico imaginando, o que esse homem vai falar para nós? O que ele vai dizer? O que Deus preparou para mim? Irmão, esse é o coração que nós precisamos ter. Você não pode estar aqui por simplesmente obrigação. Até um louvor, né? Você conhece? Eu não quero estar aqui por obrigação, né? Eu quero estar aqui, nem por religião. Eu quero estar aqui porque eu te amo. Irmão, o seu coração tem que ser assim. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você está feliz, não é verdade? O fato de você estar na igreja não quer dizer que você realmente é cristão, não é verdade, irmãos?
Mas eu desejo, no íntimo do meu coração, que todos os irmãos que estão reunidos possam ter um anseio pela palavra de Deus, para transformar a sua vida, para moldar a sua vida. Irmão, um momento eu estava conversando com o irmão aqui, um jovem aqui da nossa igreja, e ele falou hoje à tarde para mim: pastor, diante das muitas decisões que eu estava tomando, eu vi que Deus conspirou a meu favor. E todas as coisas mostravam que eu precisava recomeçar minha vida espiritual. Eu deveria começar e voltar para a igreja do Senhor. E por isso que estou aqui. Que maravilha, irmão. Que maravilha. Que maravilha. Irmão, precisamos do que? Restaurar o nosso primeiro amor por Cristo. A nossa vida está muito morna, muito fria. Mesmo sabendo de todas as coisas, quando Deus fez na sua vida, não há como continuarmos sendo a mesma pessoa que nós somos. E por isso, a aflição atinge o meu coração, ver que o nosso coração está distante de Deus. Mas, irmãos, o Senhor, Ele deseja que nós novamente voltemos a Ele. Essa é a alegria de Deus. A alegria do pai, do filho pródigo, que espera o retorno do seu filho. E quando o vê, não é o filho que corre para o pai, não. É o pai que corre em direção ao filho. Deus está esperando por você, amado irmão, amada irmã. Para que você viva o quê? A vontade de Deus. Para que você viva a comunhão com Deus. Para que você viva uma vida cheia da graça de Deus. E por isso, quando você ouve a palavra de Deus, tenha expectativa em ouvir a palavra do Senhor. Pela palavra de Deus, escute a voz do Senhor. Escute a voz de Deus. Quando eu me encontrava com a minha esposa, antes de eu começar o namoro, irmãos, vocês não sabem, né, o quanto me preparava, né? Me preparava demais, né? Tomava um banho, né? Limpava tudo, sabe? Parecia que até a alma ia embora, né? Passava um perfume, né? Cheiroso, esse é cheiroso, né? Aí vestia a roupa, tirava a roupa, vestia a roupa, tirava a roupa, né? Aí quando eu encontrava, né? Paula, tudo bem, né? E aquele tempo com ela era maravilhoso, né? Antes de namorar, claro, depois de namorar também foi maravilhoso, e ainda hoje continua maravilhoso, tá? Ainda hoje, né? Continua maravilhoso, uma beleza, a vida de casado é uma beleza, né? Mas, irmãos, eu lembro daqueles dias como se fosse ontem, o quanto eu me preparava para encontrar a minha esposa. Então, irmão, agora, pensemos nós, o quanto nós nos preparamos para encontrar o Senhor. Você precisa se preparar o teu coração. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa preparar o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. E por isso, mais uma vez, tenha expectativa naquilo que Deus fará em sua vida. Nós estamos aqui porque temos a expectativa daquilo que Deus fará sobre cada um de nós. E por isso, veja o que diz a palavra no final da palavra de hoje. Agora, pois, estamos todos aqui. Veja, é Cornélio falando. Estamos todos aqui. Ele fala, na presença de Deus. Veja, esse é um ponto importante. Ele não fala, estamos todos aqui, Pedro, para te ouvir. O que Cornélio diz? Estamos todos aqui na presença de Deus. Irmão, adore ao Senhor na presença de Deus. Adore e sirva ao Senhor na presença do Deus onipotente que age sobre a nossa vida. Se nós todos realmente entendêssemos que Deus está aqui nesse momento presente, a nossa postura com certeza seria diferente. Irmãos, eu sou um pastor, mas, eu diria assim, mais de boa em relação a muitas coisas, vamos dizer, tá? Na igreja que eu servi anteriormente, o pastor é bem bravo, né? Bem bravo. O pastor é bravão.
Não estou querendo falar mal dele, tá? Não é isso não, tá? O que eu estou querendo dizer? Quando a gente ia para a missão, a gente fazia a missão, né? Quando era eu, sozinho, né? A gente tinha um momento devocional pela manhã. Então imagina, tipo, a galera tinha que estar 6 horas da manhã no salão de culto para fazer um momento devocional. Quando era o pastorzão aqui de boa, a galera chutava o balde. Não que avacalhava, né? A galera sentava de qualquer jeito, ficava lá quase deitado, meditava a palavra meio que, né? Mas, pessoal, só para ver, quando esse pastor aparecia era outra coisa. Ele aparecia e falava, senta direto! Nossa, aí todo mundo... Cara, parece mentira? Meu. Quem não passou não sabe. Senta direito! Irmãzinha, senta direito. Aí a gente tinha que sentar. Agora medita a palavra de Deus. Irmãos, não estou falando que aqui tem que ser, né, esse clima hostil, tá? Mas se nós entendemos que Deus está aqui conosco, nós agiremos diferente. Você agirá diferente. Você adorará de forma diferente. E por isso, mais uma vez, tenha um grande anseio para adorar ao Senhor. O anseio desses homens estava em encontrar um ao outro para ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é verdade? Ele mesmo diz, portanto, sem demora eu mandei chamar-te e fizeste bem em vir agora. Ele está feliz. Eu estou feliz que eu te encontrei finalmente, porque o Senhor fez com que a gente pudesse se encontrar. Agora, pois, estamos todos aqui. Estamos aqui na tua presença, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ele quer ouvir o quê? Não a história do que Pedro tem para dizer, mas a história que Deus tem para com a sua vida. Irmãos, que a nossa igreja seja uma igreja que anseia pela palavra. Lembre-se, Deus está sempre presente aqui. A gente não canta na escola dominical com as crianças, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Você respira e você diz, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui presente. Então, irmão, Deus com certeza está aqui conosco. Deus com certeza está aqui. E se você está adorando ao Senhor, adore o Espírito em verdade. Adore com sinceridade de coração, para que não resplandeça a sua luz, mas se resplandeça a luz de Cristo no teu coração. Para que você não seja uma estrela a querer brilhar, mas sim que através da sua vida Cristo possa ser glorificado. E que assim a nossa igreja possa avançar todos os dias como o povo de Deus a honrar a vontade do Senhor, o propósito de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez estamos gratos, felizes a Ti, porque o Senhor nos une mais uma vez em meio à Tua presença, para que por meio do Teu mover em nós, possamos viver a vontade do Senhor. Senhor, como a palavra de hoje expressou, através da vida de Cornélio, ele dizendo, estou aqui na presença de Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir a vontade do Senhor, que nós também, da mesma forma, vivamos, todos os dias, para ouvir a vontade do Senhor, fazendo o Teu querer em nós, fazendo assim o Teu nome ser glorificado em todas as circunstâncias. Mais uma vez, Senhor, abençoa a vida de cada irmão. Abençoa, Senhor Deus, para que cada irmão aqui presente possa experimentar das Tuas ricas bênçãos todos os dias. E que assim, através dele, o Teu nome seja cada vez mais dignificado. É o que nós pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.